Pai, Senhor Jesus, boa noite. Nós estamos aqui para mais um Café com Palavra, né? E nessa noite nós queremos encerrar, né? Finalizar o tema da semana, né? A qual nós estamos, né? Durante essa semana nós estamos no tema o poder, né? Das palavras que nós proferimos. E nessa noite nós queremos, né? Convidar o Espírito Santo de Deus para conduzir essa live, né? Porque Ele é o primeiro, né? Que o Senhor Jesus venha conduzir essa live, que Deus venha ministrar o teu coração através da palavra de Deus ministrada aqui, né? E é certo, né? Que nós colocamos em primeiro lugar nas mãos do Senhor, né? Nós vamos dar continuidade na palavra que nós temos caminhado, né? Por dentro da palavra nesses dias, durante essa semana. E nós estamos, né? Falando sobre o poder das nossas palavras, aquilo que nós temos falado, palavras que nós temos proferido, né? Boa noite, irmã Elza, Pai Senhor. Boa noite, Tati, Pai Senhor. Maria Tereza, tudo bem? Pai Senhor Jesus. Pedro, Pai Senhor. Boa noite, né? Então nós vamos prosseguir nesse tema, porque muitas vezes nós falamos, né? Nós temos coisas que nós pronunciamos, nós falamos, e às vezes nós esquecemos que as palavras são sementes, né? As palavras que nós proferimos, elas são sementes. E vai frutificar, vai produzir ali de acordo com o que nós venhamos falando, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina isso, né? A palavra de Deus, ela nos ensina a ter cuidado, né, com as nossas palavras. Porque tudo que nós falamos, né, vai depender, vai impactar na minha vida, vai impactar ao redor, né? Daquilo que eu vejo, que eu sinto, vai impactar, vai causar um impacto. As nossas palavras, quando nós mudamos ela, a nossa vida toda muda, né? E para encerrar, né, com chave de ouro esse tema, né, a qual Deus preparou para nós vamos no livro de Provérbios, capítulo 18, né, versículo 21. Né? Vamos começar no versículo 20, né? Provérbios, capítulo 18, versículo 20, a qual vai dizer assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Ou seja, tudo é a partir da nossa língua, né? O que nós falamos, o que nós pronunciamos, o que nós fazemos, né? Tá aí no poder da língua. Coisas que nós vamos falar que muitas vezes vai entristecer o Espírito Santo e produzir na nossa vida ambientes de dores, né? Porque muitas vezes nós falamos palavras e essas palavras elas acabam trazendo maldições para a nossa vida. E aqui na palavra vai dizer: do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, você vai desfrutar daquilo que você fala, né? Se você fala palavras de bênçãos, você vai colher bênçãos na sua vida. Mas se você fala palavras de maldição, certamente que a maldição ela vai vir, né, sobre a sua vida, né, sobre a sua família. E não é isso que Deus quer, né? Deus quer que nós venhamos colher frutos agradáveis, frutos bons, né? O Senhor, Ele deseja que o nosso coração esteja apegado nele, né? Cuidando, né, daquilo que o Senhor vier colocar nas nossas mãos, com afinco, né, com amor. E não, muitas vezes, às vezes nós temos que resolver algo, temos que fazer algo que é mais difícil, e às vezes nós já vamos ali colocando palavras que vai entristecer, né? Vai entristecer o Espírito Santo. E não é bom que seja assim, por quê? Nós vamos entristecer o Espírito Santo, nós vamos nos entristecer e muitas vezes vamos causar danos irreversíveis, né? Experimenta você tentar pegar uma calúnia que foi dita, que foi feita, e você tentar resolver aquilo colocando tudo no lugar, né? Vai haver perdão, vai haver cura, mas aquilo que foi falado, né? Foi falado, foi lançado, né? Não volta atrás, não volta mais. E quando nós vemos aqui que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, é que a palavra que você fala, ela tanto pode te colocar no reino dos céus, quanto ela pode te lançar no fogo eterno, né? Se nós formos pessoas... Boa noite, Débora. Paz, Senhor, Sabrina. Se nós formos pessoas que nós ficamos o tempo todo falando palavras de maldições, né? Mas vamos começar na fonte, né, disso, né? O Senhor, Ele ministrava no meu coração sobre os pensamentos, né? Os pensamentos e os sentimentos, né? Ninguém tropeça em montanha.
Óbvio que se for algo muito grande, o que, que vai acontecer? A pessoa vai entender, né, e não vai praticar. Mas quando são coisas mínimas, né? Eu costumo dizer, né? Como diz a palavra, as raposinhas. Elas vêm bem devagarinho, elas vêm chegando devagar, de mansinho. E às vezes a gente não percebe, né? A Maria Teresa tá falando, as palavras têm muito poder. Sim, Maria Teresa, as palavras têm muito poder. E nós, como servos do Senhor, que conhecemos a palavra, o poder da palavra, nós temos que ficar vigilantes o tempo todo, né? Que, como eu digo, vai chegando como raposinhas. E o que quer dizer isso? Vai chegando de mansinho. Um dia você fala uma coisa, no outro dia você fala outra. No outro dia você profere uma palavra aqui, uma palavra ali. E você não percebe. E o que vai acontecendo? Com isso, você vai passando a ser uma pessoa extremamente negativa. E é difícil, né? A Dani que fala assim, né? Que não suporta ficar perto de palavras negativas, né? E é verdade. As palavras negativas, elas influenciam, elas impactam também diretamente no mundo espiritual, né? A palavra de Deus, quando fala que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão seu fruto, o fruto das palavras que você lançar vai ser o que você vai receber na sua vida, na minha vida, né? Aquilo que eu falo é aquilo que está dentro de mim. A palavra de Deus, ela vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Muitas vezes tem pessoas que eles não falam. Vai ter situações que você não vai ouvir as palavras, né, ali ditas, mas está cheio o coração cheio de rancor, coração cheio de ódio, né? Isso acontece porque nós mesmos, quando estávamos na lama do pecado, na sujeira do pecado, né? Jesus, ele nos resgatou, nos transportou, diz a palavra, né? Para o seu reino de amor, né? Nós vivíamos, né? Como ovelhas perdidas, desgarradas, né? E o coração, né? Tudo parte do coração. E o que é? O pensamento e o sentimento. Coração é pensamento e sentimento, né? Quando vai haver um crime, né? Um assalto, algo do tipo, quando vai haver um crime, o que acontece? Esse crime, primeiro, ele é planejado. E logo após ele ser planejado, o que vai acontecer, né? Ele é planejado, ele é maquinado, ele é estudado, né? E depois né? Aquilo ali são o quê? As intenções do coração. E logo depois vai haver as palavras e vai haver o que? As atitudes para colocar em prática. E o que acontece? Primeiro é o pensamento, depois as palavras, depois as atitudes, né? Se a gente não governar bem os nossos pensamentos vão se tornar ali em palavras terríveis. E se a gente não controlar as nossas palavras, vai virar o quê? Atitude. Quando pensar que nós, a gente já está fazendo. Aquilo que a gente fala, se for coisa tão negativa, quando pensa que nós, a gente já está fazendo. Daqui a pouco a gente está praticando aquelas coisas que a gente vai falando, né? Mesma coisa que você ficar perto de alguém que xinga muito. Ou seja, cria um ambiente em volta, né? Eu não falo energia negativa porque nós sabemos que é o mal, né? O inimigo. Cria um ambiente tão propício para o inimigo agir que fica impossível, praticamente impossível da pessoa enxergar e ver que ela está ali criando um ambiente para crescimento de maldições. Quando são palavras o tempo todo, palavras proferidas de dor, palavras de derrota, palavras de engano, o tempo todo são proferidas, aquilo vai sendo construído, né? Palavras, elas se materializam, palavras, elas viram verdade, né? Então também quando você profetiza sobre alguém a cura, aquela cura acontece. Quando você profetiza sobre a vida de alguém algo bom, vai materializar. É por causa disso que nós vemos milagres e cura, né? E eu falei no início desse tema que nós vemos caminhando toda semana, eu falei no início aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração que um dos investimentos dele maior é fazer com que nós venhamos entender que nós temos o poder da palavra. Porque vai ter um certo momento, uma certa situação, que você vai esquecer que você carrega esse poder da palavra, dadas as circunstâncias difíceis, a gente começa a esquecer, né? Que nós temos o poder de profetizar, que nós temos o poder de falar com Deus e lançar palavras em cima daquela situação e a situação ela ser transformada, né? E o Senhor, ele falava no meu coração, um dos maiores investimentos do Senhor é fazer com que nós venhamos entender que nós temos o poder da palavra, né? Quem é o homem para que dele te lembres, né? Diz a palavra, e no entanto, né, o fizeste um pouquinho menor do que Deus. Olha só, a palavra vai dizer, né? Nós caminhamos pelo livro de Gênesis ali, a palavra diz o que? No início,
Deus, ele disse, haja luz, e ele foi criando tudo pelo poder da palavra. E após o Senhor criar tudo pelo poder da palavra, ele olhava e diz a Bíblia assim, e viu que ficou bom. Deus sabia que ficou bom? Sim, com certeza, ele é soberano, perfeito em todas as coisas, ele não erra. Mas é porque após a palavra vem o resultado. Ele passava para olhar o que havia sido construído, né, por causa da palavra que ele lançou, né? Pode ver ali em Gênesis capítulo 1, em todos os versículos da criação, né? Ali, boa parte deles está escrito assim, viu Deus que ficou bom. E isso vai dizer o quê? Deus falando e olhando o resultado da palavra que ele falou. Então, toda palavra que você disser vai ter um resultado. Às vezes você vai achar que não, porque você não está vendo agora. Os seus pensamentos negativos têm um resultado terrível, negativo. As suas palavras negativas têm um resultado terrível, negativo. Mas as palavras de bênção também, ela impactam o mundo espiritual de uma maneira tremenda, né? E um dos maiores, quando nós vamos ver aqui no livro de João, né? Até fixei na live aí, no livro de João, capítulo 1, nós temos uma das maiores certezas de que a palavra se materializa. Quando chega no livro de João, né, o Senhor, ele ministrava essa palavra no meu coração, eu fiquei maravilhada, por quê? Quando nós estamos aqui a semana toda falando que a palavra, ela se materializa, né, nós falamos o quê? Baseado na palavra. E não tem nada melhor, né, do que nós falarmos de Jesus. Jesus é a maior prova viva de que a palavra que você fala, ela se concretiza, ela se realiza. Porque a Bíblia vai dizer assim, lá no livro de João, capítulo 1. Tá com a Bíblia aí, Tade? Vai dizer assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha só que coisa mais linda, né? A palavra vai dizer, no princípio era aquele que é a palavra. Aí tem outras traduções, essa que não é a Ferreira de Almeida, né? Mas eu peguei essa tradução porque tem exatamente escrito a palavra. Porque, né? Aqui, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Quem era aquele que era a palavra? Jesus, né? Em outras traduções vai dizer assim, no princípio era o verbo. E o verbo, né? Ele estava com Deus e ele se fez carne. Ou seja, a palavra se materializou na forma física, né? Esse é um dos maiores. Bom dia, Helena, paz do Senhor. No princípio era aquele que é a palavra. Jesus é a palavra, né? Então, quando nós vemos aqui que nós temos essa semana toda caminhado por dentro deste tema, falando do poder de nós falarmos as coisas e as coisas se concretizar, nós vemos também que a maior, né, uma das maiores expressões, né, que nós vemos, dos maiores, nós vamos dizer aqui, ó, quando fala era aquele que é a palavra, nós falamos de quê? De Jesus. Jesus era a palavra, era o verbo, ele se fez carne e ele fez o quê? Jesus veio ao mundo. No princípio era ele, né? E tudo foi feito por quê? Por intermédio dele, né? Nós lembramos que nós estudamos aqui, a qual vai dizer assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Quem estava lá? Jesus. Era Jesus. O próprio Jesus. Então ele vem, né? Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Ou seja, né, ele veio, Jesus vem, né, se materializa, a palavra se materializou e caminhou, né, no meio de nós, né, no nosso meio, né, porque Jesus ele veio sobre a terra em carne, né. Então, quando nós vemos isso, nós temos a certeza de que verdadeiramente tudo que nós viemos a falar vai se materializar, né. Às vezes não se materializa no tempo que a gente espera, às vezes não vai se materializar no tempo que você quer. Às vezes não vai acontecer do jeito que você está esperando, né? Porque se você planta, né? Se palavras são sementes, se você tem plantado, né? As palavras, qual é a semente que você tem semeado? Qual é a semente que você tem semeado, né? Por quê? Porque nós podemos pecar, né? Com a nossa boca, pedir perdão, nos arrepender. Nós podemos lançar palavras, nos arrepender das palavras que nós viemos lançar.
Mas tem coisas que não há necessidade de a gente falar, tem coisas que nós não precisamos falar, né? Porque pode se trazer maldições ou pode se trazer bênçãos, né? Porque quando nós vemos que Jesus, né, ele se materializou, ele deixou de ser palavra e ele passou, né, ele é a palavra, né? Não que ele deixou de ser a palavra, ele passou, ele se materializou, a palavra de Deus, que é Jesus, ele veio em carne. Então nós temos certeza que tudo que nós viemos a falar também vai se materializar. Então, que essa semana, né, essa semana a qual nós estivemos aí, a semana toda, vendo Deus falando, haja luz, né, que as águas venham se dividir, venham se separar, né, do firmamento. Tudo foi feito por intermédio da palavra. Às vezes a gente está num dia em que a gente esquece desse poder da palavra. Vai ter dias que vai ser difícil lembrar que você pode profetizar. Vai ter dias que vai ser difícil você lembrar que você carrega com você esse poder, porque é um poder. Vai ter dias que você vai se esquecer, por quê? Por causa das circunstâncias, por causa das situações, né? E nós somos pó, né? Nós somos barro, nós somos frágeis, né? A palavra de Deus vai dizer, né? Porque temos esse tesouro em vasos de barro. Pai Senhor, Chile, boa noite. Porque temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que coisa interessante. O vaso é de barro. Ele pode se quebrar a qualquer minuto. O vaso, ele é de barro. Ou seja, quando a Bíblia diz que é o vaso de barro, está mostrando que é a nossa fragilidade. Está mostrando que nós somos frágeis. A qualquer minuto pode quebrar, né? E o que é quebrar? A qualquer minuto a gente pode começar a gente não digo nem fraquejar na fé, a olhar em volta as circunstâncias, né? Que Pedro quando ele olha em volta, Pedro quando ele sai do barco, ele caminha sobre as águas, mas quando ele olha a força dos ventos, a palavra de Deus vai dizer que ele começou o quê? A afundar. Assim somos nós, né? Nós podemos falhar a qualquer minuto, o tempo todo nós falhamos, sim, né? Por quê? Porque nós somos o quê? Carne, nós somos o quê? Limitados, né? A Bíblia diz, se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito varão. O que quer dizer isso? Né? Se a pessoa consegue dominar a língua, como nós lemos ali no livro de Tiago, capítulo 4, né? Se a pessoa consegue dominar, né? Na tradução que eu li, está escrito até refrear a língua. Ela consegue refrear todo o corpo, né? Ainda tem aquele exemplo que eu recebi muita mensagem falando, Rose, que palavra dura, mas é necessário. Eu falei, é verdade, a gente precisa dessas palavras. Nós precisamos porque a nossa cabeça não produz coisa boa naturalmente. Eu falo isso direto. Por quê? Nós, fora da palavra, nós, com o nosso pensamento natural, Deus Pai, só Deus para ter misericórdia da nossa vida, né? Maria Teresa está dizendo, dependendo da palavra que eu recebo, eu repreendo imediatamente. Sim, com certeza. Porque tem palavras que traz maldição direta para a nossa vida. Tem palavras que a gente tem que repreender mesmo, porque traz maldições ali direta, né? E há uma necessidade de a gente repreender, porque nós sabemos, né, que palavras também, elas carregam maldições. E como eu estava dizendo, o vaso ele é de barro. Nós, né, somos pessoas que a qualquer minuto, a qualquer momento nós podemos decepcionar, nós podemos falhar, né? Nós podemos muitas vezes desistir, descansar, retomar, mas nós somos assim, né? Por quê? Por causa da carnalidade, por causa da carne, por causa da nossa limitação. Nós somos limitados. E as nossas limitações, né? Muitas vezes, nós até no meio das nossas limitações, nós proferimos palavras. Nós proferimos palavras que às vezes você está quase conseguindo a bênção, você está chegando na vitória, aí você começa a nutrir certos pensamentos e aí libera aquela palavra, aí pronto, aí você volta lá naquele processo todo de novo, tem que ficar esperando tudo de novo. É assim que acontece isso com a gente. Por quê? Porque como a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, quando você chega a professar é porque está dentro do coração. Quando chega a falar é porque está dentro do coração. Pode observar, ficar perto de alguém que ou só fala mal dos outros, ou é negativo, o tempo todo negativo, só fala palavras de derrota, né? É terrível. Por que é difícil? Porque é um ambiente difícil, um ambiente muito terrível, que vai criando ali, o inimigo ele vai, é igual a proliferação de bactérias, vai crescendo aquele ambiente, o inimigo ele vai andando ali naquele ambiente e vai ficando difícil. Mas quando você caminha com pessoas que falam coisas boas, que tem pessoas que são tão positivas que a gente chega a ficar constrangido. Eu conheço pessoas assim, o tempo todo que você vê tá sorrindo, o tempo todo que você vê pode estar na guerra que for que a pessoa tá sorrindo, e eu acho muito bonito. Por quê? Porque a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal.
O dia de ontem teve o mal dele, o dia de hoje sim, basta. Não há uma necessidade que a gente venha esticar essa situação, né? Então, se a Bíblia vai dizer que basta cada dia o seu mal, a gente ainda vai acrescentar, né? Porque todo dia nós temos lutas, todo dia nós temos batalhas, todos os dias nós temos o quê? Aflições a vencer. Só que se nós confessarmos com a nossa boca palavras de bênção, o ambiente ele vai ficar muito mais agradável e vai ficar um ambiente propício para que nós venhamos receber as bênçãos do Senhor, né? Ah, mas nem toda hora a gente consegue. Não, mas aí ativa aquele modo vigilância. Nós precisamos andar em vigilância. Nós precisamos vigiar. A Bíblia diz o quê? Não fala sobre orar primeiro, fala vigiai e orai. Primeiro lugar, vigilância. Depois a oração. Porque se a gente orar o tempo todo e não houver vigilância, a gente vai perder a bênção do mesmo jeito. Você pode orar de babá, pode orar o dia todo. Pode orar, pode ficar de joelho o dia todo. Se não houver vigilância, o que vai haver? Né? A falta de sabedoria, ela tira muita coisa. Né? A Tati está falando domínio próprio também, é verdade. Tem uma frase na internet que eu acho até engraçada, que fala assim, quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. E é verdade. Porque a qualquer minuto aquele demônio sai para fora. E é difícil, por quê? Nós precisamos manter na nossa vida palavras de bênçãos. Palavras, né, que vai trazer na nossa vida resultados que sejam bons ali, agradáveis, aqueles que o Senhor deseja para nós. Não ficar confessando, mas eu não consigo, mas tá difícil, mas eu não consegui, tá indo. É verdade, mas isso, mas e aquilo. Ou você controla a sua língua e governa todo o restante, ou você simplesmente vai mantendo aquela situação de ambiente de derrota, e o que colhe é o quê? Derrota. Infelizmente é assim, né? Infelizmente tem coisas que acontecem que são assim. Então tem um ditado que fala, né? Que se basta uma laranja que estiver estragada, né? A Tati que trabalha com laranja, ela vai saber, né, Tati? Se deixar uma laranjinha lá estragada no meio das outras laranjas, o que vai acontecer? Vai estragar todas as laranjas. Na Bíblia fala algo a respeito. Se você deixar alguém muito negativo no meio de pessoas positivas, de repente, se a pessoa não estiver vigiando, se não estiver em Deus mesmo, quando pensa que não, tá todo mundo reclamando, né? É igual quando alguém boceja e o outro abre a boca logo em seguida. E a palavra negativa, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de transformar ambientes, né, em coisas que a gente não entende nem como que aconteceu. Porque quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, a gente falava semana passada sobre o emocional. Então, quando Deus trouxe essa palavra para mim, eu falei, é verdade, Senhor. Porque não adianta nada a gente cuidar do emocional, cuidar da nossa mente, tratar a nossa mente e manter os mesmos hábitos antigos. O que vai acontecer? Vai adoecer de novo. Então o Senhor está entregando para nós, né? Nós estamos aqui aprendendo junto o poder da palavra para que nós venhamos ter saúde física, saúde espiritual, né? E saúde, né, no nosso emocional. Nós precisamos ter, Pai, Senhor, Dani, boa noite, tudo bem? Nós precisamos ter a nossa saúde emocional intacta, porque senão vai chegar uma hora que a gente não aguenta. E a sobrecarga emocional, ela é terrível, né? Então, quando o Senhor ministrava no meu coração, eu falei, gente, é verdade, por quê? Quando nós cultivamos palavras ruins, nós vamos trazendo de volta tudo aquilo que o Senhor já tirou. Aquilo que Deus já arrancou, aquilo que o Senhor já limpou na nossa vida, a gente vai trazendo de volta. E quantas vezes o Senhor tem nos tirado de lugares que a gente não precisava estar mais. O Senhor vai lá com amor, nos tira, né, resgata a gente de lugares terríveis, né? Quando eu digo lugares, eu não falo fisicamente lugares em que você pisa com os seus pés só. Eu falo lugar de dor. Eu falo lugar de que você está, né, com a sua mente, com a sua emoção. Deus tira e muitas vezes a gente volta, por quê? Por causa das nossas palavras. Eu até citei você aqui, Dani, que não gosta de ficar perto de palavras negativas, né? E é verdade. As palavras negativas, ela tem o poder de transformar um dia ensolarado em um dia, né, nublado. De repente, isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com qualquer um se a gente se entregar a falar aquilo que o Senhor não quer que a gente fale. E quando nós vemos ali, no livro de João, capítulo 1, né, que Jesus primeiro é a palavra, e a palavra se transformou, se materializou, é a maior prova que nós temos de que a palavra da nossa boca, ela se concretiza, né?
Então, uma vez eu vi um título, né? Eu não me lembro se foi um texto em algum lugar, mas eu acredito que foi um livro, né? Eu acredito que é um livro, uma pastora, se eu não estou enganada. Eu vi um título rapidamente escrito assim: mude suas palavras, mude sua vida. Eu nunca mais esqueci daquele título. Eu falei, é verdade. Porque quando você trata na fonte, quando você cuida da fonte, né? Aí a água vai sair limpinha, né? Se a fonte for boa, né? A Dani, eu não sei explicar, gente. Me dá uma agonia ficar perto de gente negativa. Não, não é só você não, é qualquer pessoa que se fica perto de pessoa negativa é terrível. Comentário do Renato, que palavras negativas não vêm do Senhor. Não vem, Renato, não vem do Senhor. Palavras negativas não vêm de Deus, não. O nosso Deus é tudo que há de bom. Não tem nada de negativo, né? Palavras negativas, pensamento negativo vem do maligno. Vem do maligno. E quando nós caminhamos com o Senhor, lá nós já aprendemos lá atrás, deixar essas coisas lá atrás. Não cultivar, porque você vai fomentando. Primeiro você fala uma coisa, depois você fala outra, depois você vai falando outra, né? A minha avó, né? Minha avó é falecida, né? Ela é falecida já há muitos anos, né? Eu tô lembrando aqui. E às vezes, né, é interessante a gente falar. A minha avó, ela tinha mania de ficar... Ela gostava demais de falar que tinha uma doença, né? Eu não sei se por ser idoso, eu não sei o que, mas ela gostava. E depois, já eu casada, já depois de muitos anos, eu consegui entender que ela fazia aquilo para chamar a atenção. E ela queria atenção. E tudo que você falasse de doença, minha avó tinha. Tudo que você falasse de doença, ela sempre queria colocar. Se fosse na visão, ela falava que não estava enxergando direito. Se fosse alguém falando de pressão, ela falava que a pressão dela também não era boa. A Dani falando aqui. Menino, o pastor pregou ontem sobre tratar da fonte. Na passagem que Eliseu profetiza em uma terra que não era fértil e água salgada. Aí, tá vendo? Conexão. Eu não fui na igreja ontem, não consegui ir na igreja ontem. Olha isso, tremendo, hein, Dani? Então a minha avó vivia reclamando. Ela vivia reclamando, né? Eu cresci ouvindo ela reclamar, né? Ela parava, às vezes tinha várias senhorinhas que ia lá conversar com ela. Ela ficava também vendendo algumas coisas. E a minha avó era assim. E no final da vida dela, cada doença que ela falou, ela tinha. No final da vida dela, né? Eu não posso falar que isso não é o poder da palavra, porque fica explícito. O final da vida dela, né, a vovó, ela aceitou Jesus no leito, né, mas ela passou uma situação muito difícil. O final da vida dela foi no leito e tudo, até o que ela, né, que eu não lembro de ver ela falar, aconteceu com ela. Então, assim, ela sempre falava. Se alguém falasse que estava com o calcanhar doendo, ela também tinha. Se falasse alguma coisa, ela também tinha. E eu achava aquilo tão estranho, porque quem vai gostar de doença, né? Quem vai gostar de doença? Aí, passado um tempo, eu já devia de ter o quê? Uns 15, mais ou menos, 15 anos. Isso foi há muito tempo, tá, gente? Eu devia ter uns 15 anos. Eu também tinha essa mania de gostar, né? Mas era o quê? Pra chamar atenção. De gostar, né? Se estivesse sentindo alguma coisa no corpo, já fazia aquele estardalhaço, e que era isso, e que era aquilo, e às vezes nem era nada. Tinha vezes que no hospital não era nada, era emocional. E não é questão de falar, era questão de gostar de falar que eu estava sentindo coisa. E um dia, eu lembrando da minha avó, eu lembrei daquela herança, porque aquilo era algo que eu tinha herdado dela, porque eu quis praticar aquilo, comecei a praticar. E eu fui, né, pra onde? Pro concerto, né? Pegar a borrachinha, né? O Senhor passar a borrachinha e limpar. E eu parei com aquela mania. Mas por pouco eu não começo a repetir as mesmas coisas que a vovó falava. Porque eu comecei a gostar de falar que estava sentindo alguma coisa, gostar de falar que estava ficando doente. Agora pensa bem. E essas palavras, elas trazem maldição, traz dor física, traz doença, traz tudo, né? E a vovó faleceu numa situação muito difícil. Então, às vezes quando a gente olha, a gente acha assim, não, mas agora não está acontecendo nada, mas a longo prazo vai acontecer. Da mesma forma que a gente professa a bênção acontece, se nós usarmos palavras de maldição também. Então tudo que você precisa, que você deseja, né, começa a materializar isso na palavra. Por quê? Para você falar, vai ser necessário você ter fé.
Porque sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que você prova que você tem fé? Segundo a palavra, você prova com atitude, com obras, né? Se você não tem fé, você não consegue agradar o Senhor. E quando você fala, a Bíblia diz, quando você fala daquilo que a boca fala, daquilo que o coração está cheio, se você tem muita fé, as suas palavras vão condizer com aquela fé que você vai carregar. E você vai começar a profetizar. Você vai começar a liberar palavras. Em um ambiente de milagre, ele vai surgir. E tem coisas que não aconteceriam naquele tempo, que Deus vai abrir a porta. Você chegou, você viu uma planta, ela parou de produzir, profetiza sobre aquela planta. E aí alguém vai dizer assim, mas não tá difícil, não tá produzindo, não. Tá produzindo a 100 por 1. Então você tem que confessar. Pai, Senhor, Paula, boa noite. Então você tem que confessar. Porque se você, é igual a gente, né, com os nossos filhos, né, eu dei um exemplo aqui no início da semana, se com a nossa boca nós viemos a trazer maldições para a vida dos nossos filhos, aquilo lá na frente vai ser prejudicial para eles, né, igual eu usei a palavra, o exemplo, né, de quando o senhorzinho falou assim, ô menina danadinha, eu falei, não senhor, muito cuidado, né, porque a Bíblia diz para não repreender o idoso, mas eu falei com ele, falei, não, deixa eu explicar para o senhor, danado quer dizer condenado ao inferno. Quando o senhor está falando danado, que era minha filha, era bem pequena. Quando o senhor está falando danado, significa condenado ao inferno. Ele falou, nossa, eu não sabia. E aí ele não sabia, ele estava falando aquela palavra, ele não sabia, mas é uma palavra de maldição. Daí você fica, menino danado, você está amaldiçoando seu filho. Menino impossível, ele vai ficar impossível, né? Menino, esse menino não presta para nada, não vai prestar, porque a gente já está ali profetizando. Então o mundo espiritual, ele não leva nada na brincadeira. Ou é o certo ou é o errado. As duas coisas, alguma delas vão se cumprir, de acordo com o que nós falarmos, né? Por quê? Porque a mim e a você cabe examinar o que está no nosso coração. E isso ninguém vai fazer por você. Você pode, né? Igual eu recebi tanta mensagem, gente, eu confesso que eu ri foi muito, né? Tinha pessoas que falaram assim, Rose, que palavra foi essa, né? Ou seja, que diz assim como é colocado freio na boca dos cavalos e governa eles, né? E fala lá sobre a língua, ela é o quê? Tem veneno mortífero. Gente, a gente tem que saber o que falar, com quem falar e a forma de falar. Nem tudo que a gente ouve, a gente tem que sair falando, né? Fofoca, né? Ontem eu falei sobre isso, né? A questão da fofoca. Pai Senhor, Dilmar, boa noite. A fofoca, né? Só de começo, são 4 tipos de demônios que atuam, eles têm liberdade para atuar na vida da pessoa que faz fofoca. Olha só, imagina se a gente já está na batalha o tempo todo. Imagina a gente dando legalidade para os espíritos imundos agir na nossa vida. Através de quê? Da língua, da fofoca. Por quê? A palavra, a boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Se você estiver cheio você vai se encher de quê? Se você estiver cheio de fofoca, cheio de sabendo disso, sabendo daquilo outro, você vai orar, não vai acontecer nada não. Você vai pedir a Deus, não vai acontecer não. Por quê? Porque primeiro nós precisamos limpar a fonte. A fonte tem que ser limpa. Tem que ter limpeza. Não adianta a gente pensar que Deus vai fazer as coisas de qualquer jeito, porque Ele não vai. Não, Deus ele responde quando a gente cumpre os princípios da palavra. Não existe outro caminho, né? Parece uma palavra muito radical. Tem uma irmã que mandou, Rose, mas nossa, que palavra dura, mas é necessária. Ela foi ver a live de novo. Teve mais irmã que falou comigo, foi ver a live de novo para colocar aquilo ali. Então assim, você tá recebendo, mas eu tô recebendo também. Falei, Deus, e a gente vai mastigando, né? Aquela palavra ali pra gente colocar em prática, porque há uma necessidade. Ontem eu tive falando, a gente não pode normalizar o servo de Deus dizer que conhece a palavra e está no meio de fofoca. Ah, mas é normal. Não, não é normal, não. Isso não é normal. Isso traz maldição para nossa vida, traz maldição para nossa família, traz maldição para nossa casa, né? Quebra as coisas dentro de casa, é doença que entra dentro de casa. Talvez você está lutando com coisa aí que você está pensando que é o médico. Não é o médico, é só a sua língua. É fofoca, entendeu? Porque se você sabe de uma coisa de um, você passa para frente. Você sabe do outro, você passa para frente. Eu falo isso pra gente, né? Quando eu falo você, eu me incluo no meio. E eu sempre achava, né? Antes de conhecer a Cristo, eu olhava, eu via certo tipo de coisa, eu achava que não tinha necessidade daquilo tudo. E depois, na presença de Deus, eu tive certeza. Porque às vezes parece que criança, né? Tem até uma... Eu não sei se ela vai ver a live, né? Mas ela era muito amiga da vovó, né? A Zenilda. E um dia, elas estavam em um lugar, né? E eu, criança, era pequenininha.
E eles passando um lugar e eles citaram o nome da minha mãe. Gente, essa conversa dá riso até hoje. Eu era bem pequena, eu devia ter uns 6 anos. E eles citaram o nome da minha mãe na conversa, mas não era nada demais. Na hora que eles citaram o nome da minha mãe na conversa, eu falei assim, eu vou contar pra minha mãe, tá? Aquilo até hoje, se ela me vê, ela ri por causa disso, né? E eles foram repetindo e rindo daquilo, tanto ela quanto minha avó. Eu via certo tipo de coisa na escola, tudo, eu sempre achava, não há necessidade de ficar com isso. E parecia que eu era uma velha. Não tô falando de perfeição, tô falando de coisas que a gente não aceita, né? E depois eu fui entender porque Deus, quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, tem coisas que a gente não aceita fazer. Não é do seu feitio fazer aquilo mais, né? Embora eu tenha demorado para conhecer a palavra, né? Pai Senhor, Jamílio, boa noite, tudo bem? Embora eu tenha demorado para vir a Cristo, já tinha coisas ali sinalizando, né? Do que é certo e o que é errado. Então quem vai escolher somos nós. É você que vai escolher, sou eu que vou escolher. Então nós estamos o quê? Vivendo um tempo que a gente está achando normal. Seguir página de fofoca, crente seguindo página de fofoca e curtindo. Quando você curte, você está dizendo o quê? Eu concordo. Quando mesmo você não fofoca, mas você vai lá e curte, você está concordando. Eu estou concordando, a gente está agindo do mesmo jeito, errado, né? E tudo que a gente faz tem um retorno, né? Como que nós vamos ter o respaldo do Senhor fazendo tais coisas? Não vamos conseguir, né? E eu não estou aqui para enganar ninguém. Por quê? Porque da mesma maneira que eu recebo a palavra, eu transmito. E o Senhor falava muito no meu coração esses dias, né? E hoje nós estamos encerrando, hoje nós estamos finalizando esse tema, né? Porque todo dia às 7 da manhã, né? A partir das 7 da manhã nós estamos no Café com Palavra. Hoje não tive como gravar o café pela manhã, né? Fazer a live pela manhã. Então agora eu comecei, né? A partir das 19 falei assim, vou estar encerrando para que a gente não ficasse sem. E muita gente mandou mensagem, Rose, vai ter o Café com Palavra? Vai ter? Depois você me manda. Eu falei, não, finalizando eu envio sim. Então nós precisamos colocar diante de Deus e praticar. Não adianta, a Bíblia diz o quê? Não sejas ouvinte somente, mas também o quê? Praticante. Não adianta eu ouvir e saber. Todo mundo sabe que não precisa de fofoca? Sabe. A gente sabe que está errado fofocar? Sim, ok, a gente sabe. A gente sabe que é errado pegar e compartilhar. Às vezes você não vai falar muita coisa. Você vai pegar a palavra, aí você vai compartilhar ali uma fofoquinha. A gente sabe que é pecado? Sabe. Então por que a gente faz, né? Por quê? Porque muitas vezes nós agimos na carnalidade. A paz, Senhor, minha irmã, boa noite. Eu esqueci o nome dela, tá aqui linda as Arizas, eu esqueci o nome dela. E o Senhor, ele coloca na nossa vida, você tem autonomia para escolher o que você quer viver. Deus não vai te obrigar, Deus não vai me obrigar, né? Quando nós estamos falando, Silvia, isso, tempão que eu não te vi, acho que no Facebook, Silvia, que eu via você, aqui no Instagram ainda não tinha visto, que bênção, né? Bênção. Então, quando Deus nos dá o quê? Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele não vai nos obrigar a cumprir nada. Deus não vai obrigar você, Deus não vai me obrigar. Deus não vai obrigar a gente. Ele não vai obrigar. Mas lá na frente, nós vamos prestar conta ao Senhor. Quando chegar lá na frente, nós vamos prestar conta ao Senhor. Por quê? Porque quando nós estamos estudando, né, a morte e a vida estão no poder da língua, né? A Bíblia diz o quê? Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se você plantar palavras de bênçãos, você vai colher palavras de bênção. Se você plantar palavras de maldição, você vai colher palavras de maldição, assim como eu também. Entendeu? Então, não adianta depois a gente ficar se lamentando, que a gente tem a mania de fazer de vítima pro Senhor, né? Muitas vezes a gente vai orar, Senhor! E Deus, ele já viu tudo, Deus sabe de tudo, Deus nos conhece por dentro e por fora. E a gente fica, Senhor, será que eu fiz? Sim, a gente fez, né? É assim que a gente age muitas vezes. Por quê? Muitas vezes por impulso, né? Que às vezes alguém chega pra você e fala alguma coisa, aí você na ira, ali na hora da ira, né? E o que a Bíblia vai dizer sobre a ira? Que é a minha luta constante. Irai-vos, mas não pequeis. Irar você pode, pecar não. Aí você ira e solta aquela palavra terrível, né? Aí você amaldiçoa alguém. Aí a gente pega até contra nós mesmos. E teve a minha filha, tinha uma delas que ficava falando, ia fazer atividade, falava assim, nossa, mas eu sou burra mesmo. Eu falei, menina, eu tô orando por você. Aí você vai lá falar que você é burra, você é uma bênção, você tem que confessar, mesmo que a atividade esteja difícil, né? Meu filho falava isso quando criança. Não, você não pode lançar palavras de maldição contra você mesmo. Se você falar, eu sou burro, não, às vezes não é porque não entendeu a questão que você vai falar que é burro, não. Todos nós temos limitações, e todos três muito inteligentes.
Todos três muito inteligentes. Graças a Deus, para a glória do Senhor. Então, muitas coisas que nós estamos vivendo nesse tempo é fruto de palavras que nós falamos lá atrás. Tem situações que você tem vivido na sua vida agora, que o Senhor está te entregando agora, por causa de palavras que você liberou lá atrás. Tem situações na sua vida que o Senhor está te entregando, fazendo na sua vida agora, nesse tempo, porque lá atrás você liberou uma palavra, você abriu a boca e proferiu uma palavra de bênção, você profetizou sobre a situação, você creu na situação, porque se você profetiza, porque está dentro do seu coração, né? A boca fala daquilo que o coração o quê? Está cheio. Então, se você profetizou lá atrás, porque você estava cheio de fé. E agora você está colhendo os frutos, né? Você vai colher esses frutos. Talvez o lugar que você está hoje é o lugar que você não imaginava que você estaria. Mas você orou o Senhor, colocou diante de Deus, creu, né? Profetizou sobre a situação e o Senhor ele te fez alcançar. Assim somos nós, né? Tem coisas, tem orações que nós, né, declaramos ali a palavra de Deus, oramos sobre a palavra, que muitas vezes nós sabemos que não teria condições da gente alcançar, né? Tem uma situação contrária, se levanta e começa a profetizar naquela situação. É igual eu sempre falo, eu gosto muito de orar a palavra. Eu orar sobre a palavra, pegar uma palavra dentro da situação que eu estou vivendo, começar a orar sobre aquela palavra, né? A Tati fala, sou prova viva disso. É verdade, Tati. E nós precisamos professar coisas boas, confessar palavras de bênçãos, para que essas bênçãos venham sobre nós, né, e sobre todos da nossa casa. Amém? Nós vamos encerrando, né, por aqui, porque já falamos 1 quilo, né, hoje. Né, não deu para estar aqui na parte da manhã, né? A Silvia, eu nunca tinha visto ela no café, não sei se ela acompanha ou se ela nunca acompanhou, né? A gente tá todo dia, de segunda a sexta, Silvia, né? No Café com Palavra, na live no Instagram. Toda semana, né? De segunda a sexta-feira, nós estamos fazendo Café com Palavra, né? Assim o Senhor colocou no nosso coração. E para a glória e para a honra do nosso Deus, né? É o que Deus tem nos dado força para fazer, né? E vamos orar, vamos pedir ao Senhor para tocar no nosso coração de forma que a gente não venha conseguir sair dessa palavra, né? Sem entender que a gente precisa cumprir. Porque até para cumprir o que está escrito, nós precisamos da ajuda e da cooperação do Espírito Santo. Há uma necessidade tremenda que Deus venha nos ajudar a pegar na nossa mão, igual a gente pegava na nossa mão, na mão dos filhos pequenininhos, né? Para ensinar a andar, para ensinar a comer, para ensinar, né, caminhar, para que o Espírito Santo venha pegar na nossa mão e nos conduzir. Porque se depender de nós, por causa da carnalidade, nós não cumprimos. Se depender da nossa vida, porque a gente é no meio de tanta coisa, né? A gente vive uma vida tão corrida, os últimos tempos estão assim, e a gente acaba esquecendo o quê? Dos princípios da palavra. Mas há uma necessidade, e na sua necessidade, na minha necessidade, o Espírito Santo de Deus está lá. O Espírito Santo de Deus, ele quer conduzir você a águas tranquilas, a águas calmas. Ele quer conduzir você em novidade de vida. Amém, né, Paulo? Glória a Deus. O Senhor quer conduzir a sua vida. Ele quer pegar você e fazer você ter um encontro com Ele de mais profundidade. Não aceita a sua vida espiritual do jeito que está, não. Tá bom? Não, não aceita. Mesmo que esteja boa, mesmo que você esteja com seus propósitos, com suas campanhas, mesmo que você esteja, né, amigo de Deus, de chorar, de sair lágrimas ali na presença, não aceita a sua vida espiritual ser a mesma de ontem. Tem que ser sempre melhor, todo dia, né? Todo dia a nossa vida espiritual ela tem que ter algo a mais. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que os anjos eles olham para Deus e todos os dias eles veem algo novo. Eles têm uma nova canção porque eles veem algo novo. Se eles veem algo novo é porque todo dia Deus tem coisas novas para nós. Nós não podemos andar na mesmice, né? Ah, mas se ontem foi assim, não, Senhor, eu não aceito viver dessa forma aqui. Por quê? A palavra que o Senhor colocou na minha boca, né? A mensagem que o Senhor colocou na minha boca é o que eu prego desde que eu comecei e é o que eu vou continuar pregando. Arrependimento de pecado e transformação. Não, eu não tenho outro caminho. Toda palavra que eu vier pregar, você pode conferir uma por uma, vai falar de transformação. Porque não tem nada, a gente não consegue nada se não houver transformação. Aí tem gente que fala, eu vou na irmã que ora muito. Eu vou no pastor que ele ora, ele faz uma oração forte. Sim, gente, tem pessoas abençoadíssimas com dons extraordinários. Mas não adianta você ir receber a oração forte da irmã, não adianta você fazer 100 dias de campanha se você continuar mantendo na sua vida o pecado. Vai ser sacrifício de tolo, né? Eu falo isso pra mim mesmo.
né? Anda com pessoas que vão confessar Cristo. Anda com pessoas, se você não está conseguindo vencer em uma área, e se você tem, todos nós temos pessoas, né, que caminham com a gente, né? A Tatiana tá falando isso, que faço novas todas as coisas, a palavra do Senhor. É isso aí, novas, coisa nova. Tem um louvor que fala assim: Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. Então, Deus vai fazer. Mas precisa de quê? Que nós venhamos confessar, praticar, né? Coisas boas, palavras boas de bênção, para que haja crescimento na nossa vida espiritual, né? Eu não vejo a gente sentado na mesa das bodas do Cordeiro com as nossas vestes sujas e esfarrapadas. Não vai ter como. A palavra de Deus fala, né, sobre alguém que conseguiu entrar numa parábola, né, com aquelas vestes sujas, e ele foi achado e falado assim: mas como que você entrou aqui? E ele foi atirado e lançado nas trevas. Então, com as nossas vestes sujas, vestes fala de vida espiritual, vestes sujas e esfarrapadas, nós não vamos herdar o reino, nós não vamos estar sentados na mesa do Cordeiro. E nós necessitamos, se nós precisamos ver o reino de Deus aqui ainda, para que nós venhamos, né, sentar e comer com Cristo. Pai, Senhor, Grace, boa noite. Nós precisamos, há uma necessidade. Se você traz o reino de Deus ainda aqui na terra, você consegue visualizar, materializar, olhar, né? Não adianta só você, mas quando eu for, já começa aqui. O reino de Deus começa aqui, porque depois não tem tempo mais, não tem mais, né? Então que nós vamos ser transformados pelo poder da palavra do Senhor, né? E eu vou deixar essa frase, né? Essa frase que eu vi, se eu não estou enganada, é um livro de uma pastora, a qual diz, se alguém souber, pode mandar no chat aí depois. Mude suas palavras, mude sua vida. Essa frase, tem uma outra também, uma vitória após uma atitude. Foi duas frases. Essa, uma vitória após uma atitude, é uma pregação, né? Não lembro nem qual pastor, mas eu lembro que é uma pregação. Mas me marcou tanto, porque tem coisas que o Senhor só está esperando você se levantar e fazer. Tem coisas que só depende de uma atitude sua. E você fica o quê? Postergando aquilo, jogando pra frente, e às vezes não toma posse, né? E é verdade. Deus sempre falou muito comigo através dessas duas frases aí. Mas eu vou encontrando, eu deixo aqui. Gente, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, né? Até na segunda-feira, né? Às 7 da manhã, se assim o nosso Deus permitir, né? Nós estaremos aqui com o nosso Café com Palavra, né? Começando mais um tema da semana, né? Assim Deus tem trago, né? Nós já falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, nós falamos sobre a cura emocional, que foi uma semana tremenda. O Senhor trabalhou muito na minha vida também, eu tive testemunho, recebi muito testemunho. E essa semana nós falamos sobre, né, o poder das nossas palavras, né? E próxima semana nós vamos entrar em outro tema, para a glória de Deus, né? Já na segunda-feira, às 7 da manhã, né? A partir das 7 da manhã nós estamos aqui no nosso Café com Palavra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, e que o Senhor venha fazer chover bênção sobre a sua vida, e que o Senhor venha ministrar o seu coração através da palavra. A Dani tá falando, no meu caso é jantar com a palavra, estou jantando. Hoje foi jantar com a palavra mesmo, né, Dani? Hoje não teve como ser de manhã. E o telefone disparou, tocar Rose, não vai ter café com palavra não? Eu falei, vai, mas vai ser à noite, porque hoje de dia não teve como. Eu fiquei muito feliz, por quê? Você tá sentindo falta, né? Quem tá sentindo falta é porque realmente tá dando prioridade pra palavra, né? Porque você não vem ver aqui uma menina toda estrambelhada, faladeira. Não, você vem por causa da palavra, né? É por causa da palavra, tudo por causa da palavra. E assim nós vamos caminhando e nós vamos vencendo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua noite. Tem um final de semana, né? De descanso. Descansa sua mente. Obrigada, Tati. Descansa sua mente, descansa seu corpo, né? Vamos pôr em prática, vamos fazer dever de casa aí, né? De mudar as palavras, né? Vamos fazer aí, né? Um propósito com o Senhor, né? Vamos abrir um propósito aí, Senhor, durante esse tempo aqui, ó. Eu quero estar prestando atenção nessa situação, porque quando você coloca para Deus, então você leva a sério. Então a gente tem que fazer, né? Vamos abrir aí propósito com o Senhor. Deus, limpa minha boca, Senhor, governa meus pensamentos, né? Maria Tereza é uma prova viva. Pai, Senhor, Jamir, tudo bem? Maria Tereza é uma prova viva de uma pessoa que o Senhor transformou muito na área, o poder da palavra. Maria Tereza, Deus trabalhou muito, né? Deus tem trabalhado na vida dela, é um testemunho, e eu louvo a Deus pela vida dela, né? Glória a Deus pela vida da Maria Tereza. Por quê? Tudo que você fala, tudo que sai da sua boca, né? Tudo no mundo espiritual, aquilo é captado, né? Então que Deus venha nos orientar, né? Durante toda essa semana, venha nos governar,
para que nós venhamos pôr em prática o que nós estamos, né, caminhando dentro desse tempo aqui, aprendendo. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre ninguém. Porque a Bíblia vai dizer, não tem importância nem o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, né? Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não importa quem está aqui lendo a Bíblia, não importa quem está aqui falando, não importa. O que importa é o Evangelho do Senhor, né? E é a palavra de Deus que vai frutificar no seu coração, que vai confortar seu coração, né? Que Jesus conforte já seu coração, que Deus ele entra com providência na sua vida, trazendo a paz que excede todo entendimento para você, para o Erielto, para toda a sua família. É isso que a gente deseja de coração, né? Que a gente fique em oração pela sua família, mas eu desejo que o Senhor ele alcance, abrace você e a sua família de uma maneira extraordinária. Porque a paz que excede todo entendimento, aquela paz que ninguém explica, é essa paz que o Senhor traz sobre a nossa vida no momento de dificuldade. É essa paz que o Senhor ele traz na nossa vida. A gente não vai conseguir explicar, nem discernir, mas ele vai trazer conforto, ele vai trazer consolo no meio da dor, no meio do luto. O Senhor está lá, ele coloca no colo. Deus ele abraça porque ele é Pai. O Senhor é Pai. E ele é o nosso Pai perfeito. E ele é o Deus que dá força para que a gente venha realizar todas as obras, né? Se nós precisamos de tempo, o Senhor fala que, olha, eu vou te dar um tempo, eu vou te colocar no meu colo, eu vou cuidar de você. Você é meu, você é escolhido meu, sou eu, Deus, que eu tiro essa dor que você está sentindo, porque Deus tem poder para isso, nós não temos, né? Irmã, eu estou aqui com o celular ligado na live, lavando minha varanda, eu estou ouvindo, que dá para me ouvir. Deus te abençoe grandemente, servo do Senhor, eu recebo, em nome de Jesus. E Deus é assim, no momento de dificuldade, no momento de dor, o Senhor está ali, ele coloca no colo, ele abraça, ele cuida, né? E nós sabemos que Deus cuida, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Pai, aqueles que entraram nessa live, que vão passar posteriormente. Que o Senhor venha, Deus, os abençoar de grandiosas maneiras, de forma, Senhor, a Deus, a qual nós não podemos calcular e nem dizer aqui. O Senhor conhece, Senhor, a estrutura de cada um, assim também como o Senhor conhece as necessidades. Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um, meu Pai, a qual está acompanhando, está recebendo essa palavra. Que o Senhor venha ministrar poderosamente, Senhor, no coração, Pai, dos teus filhos, dos meus irmãos. Que o Senhor venha trazer quietude, venha trazer paz, venha trazer alegria, regozijo do teu Espírito. Pai, eu quero pedir em especial, assim, Pai, juntamente com os meus irmãos, pela vida, Senhor, do Eriel, pela vida do irmão Jamir, Deus e família toda, a qual, Deus, enfrenta um período de luto, mas é um luto, Pai, a qual não há, Senhor, Deus, tristeza, Senhor, aquela tristeza que há no mundo. Ainda que venha ter saudade e aquela dor, há certeza, Pai, de que o Senhor é o Deus, que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós que somos servos confiamos, Pai, que o Senhor sabe o melhor e o Senhor faz o melhor. Ainda que haja tristeza, ainda que haja dor, nós sabemos que a tua vontade é a vontade que prevalece para sempre. Cuida, Senhor, Pai, dos teus filhos, cuida dessa família. Cuida, Senhor, Pai, de todas as famílias, Pai, que vão passar, Senhor, por esse café. E que a graça, que a glória do nome do Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, resplandecer sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. A paz, Senhor Jesus. E até, né, na segunda-feira, 7 da manhã, né, no nosso café com palavra, né, jantar com palavra, né, Dani? Se assim o nosso Deus permitir. Nós estaremos aqui na segunda, né, já ali a partir das 7 da manhã, nós estaremos aqui. Fica com Cristo e até amanhã, e até segunda. Em nome de Jesus. Fica com Deus.